Bom, gente, a gente acabou de ver as diferenças do freio para o bridão. Então agora vamos falar especificamente dos bridões, depois a gente vai falar de espora e depois do freio. Treinando o cavalo, existe 1000 maneiras de chegar no mesmo lugar. O que eu vou fazer aqui esses dias com vocês vai ser mostrar a minha forma de treinar, a forma que funciona para mim. O que não quer dizer que Paulinho, tem não sei quem que faz de outra forma, mas também chega no mesmo lugar. Não quer dizer que o outro cara faz vai estar errado se for diferente do meu. O meu é o que funciona para mim. Muitas vezes eu até escuto, vejo que os outros fazem, experimento, se for bom, se eu me adaptar bem, eu procuro fazer também, mas eu já tenho a minha forma de treinar cavalo. Se o cara tem a dele e também funciona, não judia do cavalo, é seguro e tem eficiência, beleza, está correto também. E o que eu acho bacana de fazer, que é o que eu faço muito, eu faço muito curso até hoje e eu vou pegando um pouquinho de cada um para criar o meu jeito de treinar cavalo. Eu não quero e não acredito que vai existir alguém que monte cavalo igualzinho ao outro. Falar, não, eu aprendi com tal pessoa, eu monto igualzinho ele. Duvido, não tem jeito. Não, eu aprendi com o Paulinho e você igualzinho o Paulinho. Não, não vai ser. Você pode até ser melhor e tomara que seja, inclusive. Mas igualzinho ninguém é. A gente tem que criar a nossa forma de fazer as coisas, o que for mais fácil para a gente fazer. Falando de bridão, tem algumas coisas importantes que a gente precisa saber das embocaduras. Primeiro, algumas coisas variam muito nas embocaduras. Primeiro, a espessura delas. A gente tem aqui um bridão mais grosso e um bridão mais fino. O que é importante a gente saber? Muito importante. Que o bridão mais fino é o mais bravo na boca do cavalo. E o bridão mais grosso é o bridão mais suave na boca do cavalo. É o mais brando na boca do cavalo. Então, na terminologia que a turma costuma falar, de pesado e leve, esse daí é mais pesado, esse daí é mais leve, qual que é o mais pesado? O pesado na minha cabeça é o mais bravo. O mais pesado na boca do cavalo é o mais fino. E o mais leve, o mais brando, é o mais grosso. Da onde que a gente entende isso? Isso vem da física, Quanto menor a nossa área de contato, maior vai ser a pressão tendo uma mesma força. Então, sendo isso daqui mais fino, se você começar a fazer pressão aqui, vai ser mais dolorido, vai ter mais ação do que uma embocadura mais grossa. Então, isso é importante a gente guardar. Isso está relacionado a tudo com o cavalo, inclusive ao cabresto. Tem gente que fala, não, faz um cabrestinho bem levinho para o cavalo de cordinha fina. Não, você está falando bobagem. O cabrestinho de cordinha fina, ele é o mais bravo na cara do cavalo. Então, você quer colocar uma coisa para não judiar da cara do cavalo, põe um cabresto mais grosso ou põe uma embocadura mais grossa. É importante a gente guardar isso. Outra coisa que é bastante importante é o tipo de liga metálica, o tipo de metal que a gente usa para fazer as embocaduras. A gente tem, basicamente, 3 tipos de metal que se usa hoje em dia para fazer embocadura. A gente tem o ferro, tem o aço inox e o cobre. E o que a gente procura usar? O que é o melhor para o nosso cavalo? A gente tem que partir do princípio que quanto mais o nosso cavalo salivar, mais lubrificada vai estar a boca dele e mais confortável vai estar a embocadura para ele trabalhar, certo? Então a gente tem uma escala onde o cobre é o que mais estimula a salivação, o ferro está depois do cobre, o ferro também estimula bem, e o que menos estimula é o aço inox. Qual que é o problema do cobre? O cobre ele pode intoxicar o cavalo. Então a gente evita de usar o cobre por problema de intoxicar. O que a gente costuma usar então? A gente usa sempre mais o ferro. Só que o ferro, por exemplo, eu tenho um freio aqui, que ele tem, a parte de dentro da perna dele é de ferro. E é muito feio, não fica bonito de ver. Então o que a gente faz? A gente procura ter as embocaduras com o bocal de ferro e as argolas do bridão, as pernas do freio, que é o caso desse freio aqui, de inox. Que a gente vai ter o bocal eficiente, que vai ser bom para o cavalo no sentido de estimular a salivação, e vai ter a parte de fora, que fica fora da boca, que é a argola do bridão ou a perna do freio, vai ter ela mais bonita para a gente apresentar o nosso cavalo. Que eu acho que nada melhor do que a gente fazer um negócio eficiente e bonito, que agrade à vista das pessoas. Que
enfim, a gente não pode esquecer que o mundo do cavalo é um mundo de muita vaidade. A gente sempre quer estar andando bem arrumado, num cavalo bonito, com material bem bonito. Acho que esse é o nosso caminho. Outra coisa que varia nos bridões é o tipo de argola. A gente tem aqui um bridão agulha e a gente tem aqui um bridão de argola. Bom, qual que é a diferença desses dois tipos de embocadura? Bom, o bridão de agulha, eu gosto muito de usar ele para domar. Né? O bridão agulha, eu gosto de usar ele para domar. Por que é legal usar ele para domar? Porque você montou num cavalo, puxou a boca dele aqui para o lado, ele quer brigar com você, quer levar a cara para o outro lado, ele pode abrir a boca, pode puxar à vontade, que a agulha aqui não deixa essa argola entrar para dentro da boca dele, não deixa o bridão passar para o outro lado. Então essa agulha, ela me ajuda a trazer a cara do cavalo para o lado. Uma coisa importantíssima desses bridões de agulha é que todo bridão agulha ele tem essa voltinha para fora, na ponta em duas pontas da agulha. E essa pontinha ela sempre deve ficar para fora e para cima. Né? Qual que é a vantagem dela? É que quando você puxar aqui na rédea aqui, essa pontinha não vai brigar na cara do cavalo, ela vai apoiar e não vai empurrar para fora. Né? No caso aqui, vamos dizer que não tem a viradinha. Se eu puxar aqui, ó, essa ponta vai fincar na cara do cavalo, vai incomodar muito ele. E não é o que eu quero que o meu cavalo trabalhe com conforto. Já o bridão de argola, qual que é a vantagem dele? A vantagem dele é que o bocal aqui é solto, ó, o bocal corre na argola. Né? Então, em que isso ajuda o nosso trabalho? Uma, que ele tira o impacto da nossa mão na boca do cavalo. Se o cavalo é um cavalo muito durão e você não tem a mão das mais levinhas e tal, e fica dando um soquinho na boca do cavalo sem perceber, muitas vezes, a nossa rédea vai, né, esse movimentinho aqui vai tirando esse impacto um pouco. Outra coisa que esse tipo de bridão ajuda a gente bastante. Pelo bocal ser solto na argola, o cavalo ele tem mais liberdade aqui no bocal para ficar brincando com o bocal. E isso faz ele relaxar a boca dele mais fácil. Né? E ele relaxando a boca dele mais fácil, fica mais fácil dele também relaxar a nuca dele e vai ser mais fácil dele, né, vamos dizer, o corpo dele vai funcionar em cadeia. Ele relaxa a boca, relaxa a nuca, relaxa né, o lombo e aí fica mais fácil do pé dele entrar embaixo. Fica mais fácil dele fazer o que a gente quer, de reunir o cavalo, de engajar o cavalo, né, que é o que a gente chama de jogar o pé debaixo da massa. Então esse bridão ajuda muito. Mas também, por exemplo, tem um cavalo que eu estou treinando lá em Vassouras agora, um cavalo de marcha, que é muito legal até o cavalo, só que ele tem muita dificuldade de apoiar na embocadura. E eu estava usando nele um bridão de argola, e quando eu comecei a ver que ele não estava apoiando, estava muito leve de boca, além da conta, mais do que a gente precisa num cavalo de marcha, ele tinha que apoiar um pouquinho mais, eu lancei mão de usar um bridão agulha, onde não tem essa movimentação da argola, do bocal na argola, e isso ajudou o meu cavalo a encorajar um pouquinho, a parar de brincar com o bocal e ir um pouquinho mais para cima da embocadura, continuando leve, mas agora apoiadinho e bem posicionado. E isso me ajuda muito. Né? Então, é importante a gente dar conta de entender o nosso cavalo e ir brincando com as embocaduras para ver o que melhor vai adaptar o cavalo. A gente tem que ir pensando nisso. Uma coisinha que às vezes acontece com o bridão de argola é que, por exemplo, você coloca isso daqui na boca de um cavalo, né? E aí, que nem eu falei no bridão agulha, se o meu cavalo quiser negar o lado e abrir a boca, eu puxo a rédea aqui, ó, essa argola pode entrar para dentro da boca dele. Uma coisa que eu gosto de usar muito nesse tipo de bridão, nos bridões de argola, é essa cordinha aqui por baixo da rédea. Eu coloco aqui, vamos dizer, a cabeçada está aqui, a rédea está aqui, e essa cordinha vai ficar para debaixo da boca do cavalo. Quando eu puxar a rédea aqui, se o meu cavalo resolver abrir a boca, ó, pode abrir a boca à vontade, que não vai entrar argola para dentro da boca do cavalo. Essa cordinha vai limitar essa corrida do bridão aí da argola para dentro da boca do cavalo. Isso me ajuda muito quando o cavalo resolve dar uma brigada aí com a gente e a gente precisa exigir um pouquinho mais dele. Outra coisa que é importante nos bridões, eu quero, e assim, não uso diferente disso,
Eu quero sempre que os bridões tenham essa curva, né? Vou apoiar ele melhor aqui na mão. Eu quero sempre que tenha essa curvinha aqui no bocal, né? Para quê? Para isso apoiar e acomodar melhor na boca do meu cavalo, né? Para o meu cavalo ter o bocal confortável na boca dele. Enfim, isso vai facilitar dele entender e fazer o que eu quero. Outra coisa importante também é a gente sempre deixar uma beiradinha, né? Vamos dizer, eu quero sempre que sobre na boca do meu cavalo pelo menos meio dedinho para cada lado. Eu quero que a embocadura seja um pouquinho folgada na boca do meu cavalo, enfim, para ele sempre conseguir colocar a embocadura num lugar confortável para ele se sentir livre com a embocadura na boca e achar um lugar confortável para trabalhar. Né? Vocês devem ter percebido já e vão ver isso depois montado, é que eu sempre quero proporcionar conforto para o meu cavalo trabalhar. Eu acho que a melhor forma da gente trabalhar bem é a gente trabalhar com conforto. Né? Quanto mais a gente tem medo e desconforto, menos a gente rende. Né? Eu acho isso importante da gente guardar para a gente. Bom, voltando a conversar de freio e de bridão. Né? Ah, Paulinho, eu tenho um cavalo que está todo corretinho no bridão, todo certinho no bridão, e eu quero colocar um freio nele. Como que eu faço essa transição? Bom, o freio que eu gosto de usar é esse freiozinho aqui. É um freio bridão, mas é freio por ter alavanca. E o que eu tenho de interessante nele, enfim, por que eu uso sempre o freio bridão? Porque o cavalo já está acostumado com esse tipo de bocal, né, e ele até costuma ser da mesma espessura do bocal do bridão que eu mais uso, que no caso é esse daqui. E a única coisa que eu vou estar acrescentando na boca do cavalo nesse momento vai ser a alavanca. Né? Então o cavalo já conhece a ação dessa embocadura, já conhece como é que ela fica dentro da boca dele, e eu vou estar colocando um pouquinho de alavanca, e aí ele vai sentir uma diferencinha por conta da alavanca, mas aí eu vou trabalhando ele devagar, até ele entender como é que isso vai funcionar e começar a fazer os movimentos corretos. Isso é coisa de você montando direitinho, em uma montada, 2 montadas, o cavalo já vai assimilar bem a ação da alavanca e vai trabalhar direitinho com vocês. E aí as coisas vão funcionando. Né? Se eu precisar de colocar, se eu quiser colocar um freio mais bravo, depois eu vou colocar. Mas enfim, principalmente os cavalos de marcha que eu tenho montado, eu tenho trabalhado a maioria no bridão e no freiozinho bridão só. O que eu gosto de pensar de embocadura? Eu acho que embocadura tem que ser simples na nossa cabeça e na cabeça do cavalo. Eu quero que meus cavalos funcionem bem. Eu quero que o básico dos meus cavalos funcione bem, meio que com qualquer embocadura. Né? Eu quero que meu cavalo funcione bem com esse bridão. Né? Eu estou falando do básico dos movimentos. Ele tem que fazer bem com esse bridão, com esse freio, com esse outro bridão aqui. Enfim, com qualquer coisa ele tem que ter o básico bem feito, né? Com qualquer uma dessas embocaduras. Lógico que quando eu começar a pensar em alta performance, quando eu começar a pensar em prova, eu tenho que pensar em polir o cavalo, né? Eu tenho que pensar em detalhe. E aí na hora de pensar em detalhe, aí sim eu vou ver o que vai ser melhor para o meu cavalo nos mínimos detalhes. Eu vou experimentar várias coisas para ver como que ele vai se comportar melhor, em que cada embocadura vai melhorar, que tem embocadura que às vezes melhora num movimento, mas piora no outro. Aí a outra embocadura, o que estava ruim em uma ficou bom e o que estava bom ficou ruim. Enfim, você tem que ir trabalhando e testando para ver o que vai ser de melhor para o seu cavalo. Né? E uma coisa que dificulta a nossa vida é que cada cavalo é um. Então muitas vezes a pessoa fala assim, ah não, usa esse bridão do seu cavalo que vai dar certo porque no meu deu. Mas não é assim que funciona. Esse cavalo ele pode ter uma sensibilidade maior ou menor na língua, vai ter uma sensibilidade maior no céu da boca, e aí a ação da embocadura vai ser diferente de um cavalo para o outro. A gente tem que cuidar disso. E qual que é, na minha cabeça, a melhor forma de testar a embocadura? A melhor forma de testar a embocadura é você ter um padrão de exercício para fazer e fazer os mesmos exercícios com as embocaduras diferentes. Né? Então, sei lá, vou fazer 8 exercícios. Dos 8 exercícios eu vou testar numa embocadura. Fez bem? Fez bem. Eu vou pegar outra embocadura e fazer os mesmos 8. Ah, foi melhor que a primeira? Então a primeira é melhor para o seu cavalo. Ah, foi melhor que a segunda? Então a segunda é melhor para o seu cavalo. Né? E eu não acredito que tem embocadura que faça milagre em boca de cavalo.
Ah, não, esse bridão aqui, esse freio aqui é bom para flexionar a nuca. Não, não tem. O que ensina o cavalo a fazer as coisas é o cavaleiro, né? O que ajuda ou atrapalha o cavalo é o cavaleiro. Então a gente tem que ir cuidando para a gente ensinar de uma forma correta para o cavalo aprender. Bom, então, outra ferramenta que na minha cabeça é bastante importante de usar com os cavalos é a espora. No caso, a espora que eu gosto de usar, a espora que eu uso, é essa daqui. Enfim, ela está meio sujinha, mas é essa daqui, porque eu uso bastante mesmo. Quais são as vantagens na minha cabeça dessa espora? Bom, ela é confortável no pé, ela tem essa chapa larga aqui, isso acomoda bem no meu calcanhar. Tem umas esporas que tem essa chapa bem fininha, e se você precisar de usar mais perna no cavalo, precisar de dar umas pernadinhas mais fortes, aquela chapinha ali vai machucar o seu calcanhar, não é legal. E uma coisa bastante importante é que essa espora minha, a roseta dela, não fura o cavalo. Se você olhar bem para ela, ela não tem ponta, né? E aí a gente entende, né? O que eu entendo de espora? A espora, ela não é feita para judiar do cavalo, não é para bater no cavalo, não é para maltratar o cavalo. A espora ela é feita para potencializar a nossa perna. O que é isso? Se eu tenho um cavalo que trabalha comigo de determinada maneira, eu preciso usar a perna, ele está pesado na minha perna, não sai da minha pressão, na hora que eu coloco a espora, eu vou precisar de fazer menos pressão, menos força na perna para dar uma pressão maior. O caminho que a gente usa é esse. Eu quero poder fazer pouca força na minha perna e dar conta de fazer uma pressão maior na costela do meu cavalo, enfim, onde eu vou usar a espora para o meu cavalo sair da minha pressão. Eu falei antes, do mesmo jeito que eu quero que o meu cavalo saia da pressão da minha embocadura, ele também tem que sair da pressão da minha perna. Então a espora, para mim, ela serve muito para alinhar o corpo do cavalo. A gente vai trabalhar isso bastante montado, vocês vão ver, mas com a minha perna, eu vou alinhar o corpo do cavalo para fazer ele passar sempre na linha que eu quero. Se eu quero que o meu cavalo ande reto aqui, ele tem que andar reto. Se ele começar a largar o corpo dele meio assim e andar nessa direção aqui, com a minha perna aqui, ó, eu empurro aqui e trago a garupa dele para a linha que eu quero. Se ele passar do ponto, eu trago para cá e volta para a linha que eu quero. Então a minha espora ela não vai servir só para impulsionar o cavalo para frente. Ela também serve para eu alinhar o corpo do meu cavalo. Beleza. Bom, o freio, a gente já viu que o que ele tem de importante é a alavanca. E para a alavanca funcionar, o freio sempre tem que ter a barbela, que é essa correntinha aqui. Uma das coisas principais no freio, que eu acho que muita gente erra por falta de conhecimento, é na hora de ajustar a barbela. Por quê? Porque é comum as pessoas colocarem a barbela muito justa no cavalo. E o correto é a gente sempre deixar 2 dedinhos de folga entre o cavalo e a corrente. Para quê? Para a gente dar conta de colocar a pressão na boca do cavalo. Na hora que o cavalo fizer o que a gente quer, a gente alivia a pressão e essa pressão de fato saia do cavalo. Porque se você colocar, pegar a barbela aqui e regular dessa maneira, ó, eu coloco pressão aqui na boca do cavalo, alivio e a pressão não solta aqui do queixo do cavalo. Então, é importante a gente dar conta de pôr pressão e aliviar a pressão de verdade. Então, esses 2 dedos de folga aqui são muito importantes para o entendimento do meu cavalo. Ah, Paulinho, mas lá na roça tem um cavalo que a gente tora a barbela no queixo dele e o cavalo vira um gato para trabalhar, um relógio, você tem que ver. Pois é, sempre na cabeça do cavalo. Quando a gente coloca muita pressão, quando a gente aumenta a pressão, ele tem 2 caminhos para ele seguir. Ele pode afinar para a briga, ele pode desistir dessa briga e ficar sem criar resistência, ou ele pode crescer mais nessa briga, que também é uma coisa muito comum de acontecer. E aí você fala, putz, o cavalo ficou pesado de novo, Paulinho. Tem que pôr um trem mais bravo na boca dele. Aí você vai e coloca um trem mais bravo, com mais pressão e a barbela mais estourada. E aí o que acontece? De novo, o cavalo vai ter 2 caminhos.
ou ele afina para a briga, ou ele cresce na briga. E eu falo para vocês sem medo de errar. Tem cavalo que ele tem uma personalidade, tem um temperamento que ele vai sempre tá crescendo na briga. E daqui a pouco você está com um pé de cabra na boca do cavalo, com arame dentro da boca dele, né, um pé de cabra de perna e um arame de bocal, e o bicho continua bravo, continua arrastando você para frente. Então eu sempre acho que a melhor forma de ensinar o cavalo é você desde potro, desde o cabresto, você ir colocando pressão. Quando o cavalo fizer o que você quer, você alivia a pressão. Você coloca a pressão, quando ele fizer o que você quer, você alivia a pressão. E isso vai deixar o seu cavalo mais bem educado, mais fácil de trabalhar. E uma coisa que eu acho fundamental é fazer um cavalo que seja simples de ser trabalhado por qualquer pessoa. A gente tem que entender que o nosso trabalho, o meu trabalho, por exemplo, é preparar cavalo para os outros, não é para mim. Então eu quero ter o cavalo mais fácil possível de montar, onde eu quero encostar a rédea aqui, ele vira para cá, encostar aqui, ele vira para cá, puxo para trás, ele tem que parar e recuar. Então eu quero ter um cavalo, eu não posso precisar, que é uma coisa até mais ou menos comum de acontecer. Às vezes o cara fala, pode comprar esse cavalo, mas se você comprar o cavalo tem que levar o freio junto, porque ele só funciona nesse freio. Falei, então quando eu vejo uma coisa desse tipo, possivelmente esse cavalo não é um cavalo bem trabalhado, enfim, eu acho que a gente tem que ensinar o cavalo a sair da pressão, e depois que ele aprendeu a sair da pressão, meio que qualquer embocadura, dentro de um padrão bom, meio que qualquer embocadura vai fazer o seu cavalo funcionar direito. Que nem eu já falei antes, é lógico que quando a gente for trabalhar em alta performance, vai ter embocadura que vai ser o diferencial para você polir os detalhes. É o que a gente tem que pensar. Bom, gente, o que a gente tinha para ver aqui no estúdio era isso, falar de equipamento, falar de como é que funciona o cavalo, como é que funciona a cabeça do cavalo, como é que funciona o corpo do cavalo. A gente vai estar fazendo mais vídeos aí. Enfim, qualquer dúvida que vocês tiverem, que vocês quiserem conversar, quiser perguntar, vocês podem ficar à vontade de entrar em contato. Meu e-mail é pauloayala@hotmail.com e meu telefone é 024 999 25 1023. Então eu espero que esteja ajudando vocês aí e vamos montar, né?